Antes de começarmos a orar, aquiete seu coração por um instante. Respire fundo. Deixe o barulho do dia ficar em segundo plano e permita que a palavra de Deus fale com você nesta manhã. A Bíblia nos conta, no Evangelho de Lucas, capítulo 13, que Jesus estava ensinando em uma sinagoga quando viu uma mulher que havia 18 anos vivia encurvada. Ela não conseguia se endireitar. Seu corpo carregava uma dor prolongada, mas sua alma também carregava o peso do tempo, do cansaço, talvez do esquecimento das pessoas. 18 anos não são poucos dias. Não foi uma fase passageira. Foi uma história marcada por limitações, silêncio e perseverança. Muitos já haviam se acostumado com aquela imagem. Outros talvez nem a percebessem mais. Mas Jesus a viu. Essa verdade precisa alcançar o seu coração hoje, porque talvez você também esteja vivendo uma dor que já dura tempo demais. Talvez não seja visível aos olhos dos outros. Talvez ninguém perceba o quanto você tem se esforçado para continuar, mas Jesus te vê. A palavra nos ensina, no Salmo 34, que o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Você não está esquecido. Você não está invisível. O céu está atento à sua história. Jesus não passa por cima da dor humana. Ele não ignora o sofrimento silencioso. Ele vê o que ninguém vê e conhece o que ninguém consegue explicar. Começar esta manhã lembrando disso muda tudo. Você não caminha sozinho. Você não luta sozinho. Você não carrega esse peso sem que Deus saiba. Se essa palavra falou com você, escreva amém nos comentários e continue comigo. Aquela mulher estava encurvada fisicamente, mas a Bíblia nos revela algo ainda mais profundo. Ela estava pressionada por algo que durou anos. Isso nos ensina que nem toda dor é visível, mas toda dor é sentida. Talvez hoje você não esteja encurvado no corpo, mas esteja encurvado na alma. Você acorda e já sente o peso do dia. Carrega preocupações que não consegue explicar. Vive com uma pressão constante no coração. Sorri por fora, mas por dentro sente um cansaço que não passa. Existem dores que não sangram, mas drenam a força. Existem fardos que não aparecem, mas tiram a alegria. E existem lutas que ninguém vê, mas Deus conhece cada detalhe. Aquela mulher não conseguia levantar o rosto. Isso fala de alguém que perdeu a expectativa, que já não consegue olhar para frente com esperança. E quantas vezes isso também acontece conosco? A vida vai pressionando, as decepções se acumulam, as orações parecem não ter resposta e aos poucos a alma vai se curvando. Mas a palavra nos lembra, no Salmo 55, que devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Isso significa que você não foi criado para carregar esse peso sozinho. Jesus não apenas viu aquela mulher, Ele se aproximou. Ele não esperou que ela se explicasse. Ele não exigiu força antes do milagre. Ele apenas agiu com compaixão. E essa mesma compaixão está disponível para você nesta manhã. O mesmo olhar que alcançou aquela mulher alcança você agora. O mesmo amor que interrompeu a dor dela pode tocar a sua história. Talvez você esteja cansado demais para orar longas orações. Talvez suas palavras estejam confusas. Mas Deus entende até o silêncio do seu coração. Se você sente que essa palavra descreve exatamente o que você está vivendo, escreva "Deus me vê" nos comentários. Há um detalhe poderoso nessa passagem que não pode passar despercebido. Jesus viu aquela mulher antes que qualquer pessoa fizesse algo por ela. Ele a notou em meio à multidão. Ele percebeu sua dor em silêncio. Ele enxergou o peso que ninguém mais via. Isso revela algo profundo sobre o coração de Deus. Jesus não espera você gritar para te perceber. Ele não precisa que você prove nada para se aproximar. Ele vê antes mesmo de você pedir ajuda. Muitas vezes, as pessoas se acostumam com a nossa dor. Elas nos veem sempre cansados, sempre lutando, sempre sobrevivendo, e passam a achar normal. Mas o que é comum para os homens nunca é ignorado por Deus. A palavra nos lembra, no Salmo 34, que o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Isso significa que, quando você sente que está no limite, Deus está mais perto do que imagina. Aquela mulher estava assim havia 18 anos. Não foram dias, não foram meses. Foi um tempo longo o suficiente para testar sua fé, sua esperança e sua resistência. Talvez seu fardo também já dure tempo demais.
Talvez você esteja orando há anos pela mesma coisa. Talvez já tenha pensado: será que Deus ainda se lembra de mim? Mas o tempo não diminui a misericórdia de Cristo. Os anos não enfraquecem o poder dele. A demora não cancela o cuidado de Deus. Jesus vê você hoje. Ele vê o cansaço que ninguém percebe. Ele vê a luta que você tenta esconder. Ele vê as noites em que você dorme, mas não descansa. E quando Jesus olha, ele não olha com julgamento. Ele olha com compaixão. Ele olha com intenção de restaurar. Se você crê que Jesus te vê nesta manhã, escreva "Ele me vê" nos comentários. Depois de ver aquela mulher, Jesus fez algo que muda tudo. Ele a chamou para frente. Isso não foi apenas um movimento físico. Foi um ato de amor, dignidade e restauração. Ao chamá-la, Jesus a tirou do lugar de invisibilidade. Ele a trouxe para perto, para um lugar onde sua voz pudesse ser ouvida com clareza e onde sua presença pudesse ser sentida sem barreiras. Quando Jesus chama alguém para perto, ele não expõe para humilhar, ele aproxima para curar. Muitas vezes, quando estamos cansados ou feridos, nosso instinto é nos afastar. A dor nos faz recuar, o medo nos faz esconder. A vergonha nos convence de que não somos dignos de atenção. Mas Jesus faz o contrário. Ele chama você para mais perto justamente quando você se sente fraco. A palavra nos lembra, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, que Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Esse convite não é para quem já está forte, mas para quem já não aguenta mais carregar sozinho. Aquela mulher não precisou se explicar. Ela não precisou provar fé. Ela apenas respondeu ao chamado. E isso nos ensina que não é a nossa força que nos aproxima de Deus, mas a nossa disposição de ir até Ele. Você não precisa consertar tudo antes de se aproximar. Você não precisa entender tudo. Basta dar um passo em direção a Jesus. Quando Ele te chama para frente, é porque Ele quer te tocar. Quando Ele te chama para perto, é porque Ele quer te libertar. Quando Ele te chama, é porque a sua história ainda não terminou. Talvez hoje o chamado de Jesus esteja acontecendo no silêncio do seu coração. Talvez seja um convite para confiar de novo, para orar de novo, para esperar de novo. Dedo indicador apontando para a direita se você sente que Jesus está te chamando para mais perto nesta manhã. Escreva "Eu vou" nos comentários. Antes mesmo de tocar naquela mulher, Jesus falou. Isso nos ensina algo profundo. A palavra vem antes do milagre visível. Jesus declarou liberdade sobre a vida dela antes que o corpo fosse endireitado. A Bíblia diz que Jesus disse: "Mulher, você está livre da sua enfermidade." Aquela frase carregava autoridade, amor e restauração. Não era apenas uma frase de consolo. Era uma declaração espiritual que quebrava uma prisão que durava anos. Isso nos mostra que, muitas vezes, Deus começa a libertação dentro antes que algo mude fora. A mudança visível pode até parecer demorada, mas a palavra já começou a agir. O céu já respondeu. Talvez você esteja esperando uma mudança concreta e não percebeu que Deus já começou a trabalhar no seu interior. Ele já está restaurando sua esperança. Já está fortalecendo sua fé. Já está levantando aquilo que foi quebrado por dentro. A palavra de Deus não volta vazia. Ela sempre cumpre aquilo para o qual foi enviada. Quando Jesus fala, cadeias se rompem. Quando Jesus fala, a culpa perde força. Quando Jesus fala, a opressão não permanece. Aquela mulher ouviu algo que ela talvez não escutava havia anos: liberdade. Por muito tempo, sua identidade esteve ligada à dor, à limitação, à vergonha. Mas Jesus a chamou pelo que ela era, não pelo que ela sofria. E Deus faz o mesmo com você. Ele não te define pelo seu passado. Ele não te chama pela sua dor. Ele te chama pelo seu nome. Ele te chama livre. Mesmo que o cenário ainda não tenha mudado, confie, a palavra já foi liberada. E quando Deus libera uma palavra, o milagre já está em movimento. Se você crê que a palavra de Jesus tem poder para te libertar, escreva a palavra "Me liberta" nos comentários. Depois da palavra de liberdade, Jesus fez algo ainda mais pessoal. Ele impôs as mãos sobre aquela mulher. E naquele instante, aquilo que esteve curvado por anos foi endireitado. O toque de Jesus trouxe alinhamento, restauração e dignidade. Esse toque não foi apenas físico. Foi um toque de cuidado.
Foi a confirmação de que ela não estava sozinha. Jesus poderia ter curado apenas com a palavra, mas ele escolheu tocar, porque o toque comunica proximidade, aceitação e amor. Talvez você esteja precisando exatamente disso hoje. Não apenas uma resposta, mas sentir que Deus está perto. O toque de Jesus alcança áreas que ninguém mais consegue alcançar. Ele toca onde a dor se instalou. Ele toca onde a esperança quase morreu. A Bíblia diz que imediatamente ela se endireitou. Isso nos mostra que o agir de Deus não é limitado pelo tempo da nossa dor. Anos de sofrimento não impedem um instante de milagre. Quando Jesus toca, o peso cai, a alma se levanta e a história muda. Isaías nos lembra que o Senhor diz: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus." Ele não apenas manda você ficar de pé, ele sustenta você com a sua mão. Talvez você tenha vivido muito tempo tentando se manter firme sozinho, tentando ser forte quando, por dentro, tudo estava desmoronando. Mas hoje, o Senhor te lembra que você não precisa mais curvar debaixo desse peso. O toque de Jesus endireita a postura da alma. Ele levanta quem estava caído. Ele fortalece quem estava fraco. Ele restaura a dignidade de quem se sentia pequeno. Assim como aquela mulher, você também pode se levantar hoje. Não pela sua força, mas pela presença dele. Não pela sua capacidade, mas pelo amor que sustenta. Se você crê que o toque de Jesus pode se levantar, escreva "Ele me levanta" nos comentários. A Bíblia diz que, depois de ser endireitada, aquela mulher passou a glorificar a Deus. O milagre não terminou nela. O que Jesus fez em sua vida se transformou em louvor, testemunho e adoração. Isso nos ensina algo poderoso. Quando Deus nos levanta, não é apenas para aliviar nossa dor, mas para revelar a sua glória através da nossa história. Aquela mulher entrou curvada, invisível aos olhos humanos, mas saiu erguida, vista, restaurada e cheia de gratidão. Talvez você tenha entrado neste momento carregando pesos, cansaço e silêncio. Mas o mesmo Jesus que a viu naquele dia também te vê agora. E quando ele age, o resultado é transformação que gera louvor. Ser levantado por Deus muda a forma como você caminha, fala, pensa e vive. Muda a forma como você encara o passado. O que antes era vergonha se torna testemunho. O que antes era dor se transforma em prova do cuidado de Deus. Salmos diz que o Senhor levanta do pó o necessitado e tira o pobre do monturo para fazê-lo assentar entre os príncipes. Isso significa que Deus não apenas te tira da queda, ele te devolve dignidade, esperança e direção. Hoje, o Senhor te chama para viver de pé espiritualmente, de cabeça erguida, com o coração firmado. Não porque a vida é fácil, mas porque Ele está contigo. Agora, vamos orar juntos. Senhor Jesus, eu te agradeço porque Tu me vês, mesmo quando ninguém percebe a minha dor, mesmo quando minhas lutas são silenciosas. Teus olhos estão sobre mim. Obrigado porque o Teu olhar não me julga, mas me alcança com misericórdia. Obrigado porque o Teu toque restaura aquilo que a vida tentou curvar. Hoje eu me coloco diante de Ti, com tudo que pesa, com tudo que dói, com tudo que eu tentei carregar sozinho. Levanta-me, Senhor, levanta meu coração cansado, levanta minha fé enfraquecida, levanta minha esperança adormecida. Onde houve vergonha, traz dignidade. Onde houve medo, traz paz. Onde houve peso, traz descanso. Onde houve lágrimas, traz consolo. Eu recebo o Teu cuidado, eu recebo o Teu toque, eu recebo a restauração que vem de Ti. Que a partir de hoje eu caminhe de cabeça erguida, não pela minha força, mas porque estou sustentado pelo Teu amor. E assim como aquela mulher glorificou a Deus, que minha vida também glorifique o Teu nome. Em cada passo, em cada escolha, em cada novo dia, eu me coloco em Tuas mãos e confio que Tu estás cuidando de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com o seu coração, escreva amém nos comentários como um ato de fé. Balão de fala, deixe também seu pedido de oração. Será uma alegria orar por você. Celular com seta para a direita. E se você conhece alguém que precisa dessa palavra hoje, compartilhe esta oração e seja instrumento de Deus na vida dessa pessoa.